Então, mais alguém gostaria de fazer alguma observação? Só fazer uma pequena observação aqui, rápida, porque eu estava lendo esse texto ainda hoje, eu comecei a ler ele hoje pela manhã, e até me chamou a atenção como algumas coisas que Freud vai desenvolver muitos anos depois já nesse texto sobre as afasias, né? Principalmente a parte que eu mais achei curiosa foi ele já denominar aquilo que viria a ser em algum momento o aparelho psíquico como já um aparelho de linguagem, né? que não estaria situado ali em dois pontos bem específicos do cérebro, mas presente em todo o desenvolvimento do encéfalo, etc. E tal. Uhum. O interessante, assim, é que visto daquele momento, né, Freud, ele de fato, a intenção dele era fazer um texto de neurologia, um texto de crítica, o desenvolvimento daquele modelo de Wernicke e Lichtenheim, né, mas ao mesmo tempo, o que ele começa a desenvolver, a gente não sabe muito bem se de forma proposital ou se como consequência do desenvolvimento do que ele fazia, ele começa a revelar, na verdade, a importância da linguagem, né? A linguagem como um mecanismo de organização do aparelho psíquico, né? Muito embora isso não esteja implícito como desejo naquele momento, né? Parece que é mais uma consequência, a gente vai percebendo que é uma consequência que acaba tendo desdobramento depois ao longo do desenvolvimento da psicanálise. Uma coisa interessante a gente perceber, e que é algo que vale para os dias de hoje também, é um modelo, na verdade, ao qual ele se contrapõe, né? É um modelo que existia no século XIX e que ainda existe no século XXI, aquilo que eu falei para vocês, que é o modelo das intensidades, das excitações, né? Então, ainda hoje, quando você pega praticamente todos os modelos de explicação de doença mental dentro da psiquiatria, ele é baseado em um pressuposto muito simples, né? Por isso mesmo, muito eficiente para as explicações, para uma aparente cientificidade, né? de criação de uma espécie de uma fisiopatologia da doença mental, coisa que a gente não tem elemento para fazer isso, mas a psicofarmacologia moderna tenta muito fazer, que é fazer aliar o modelo do localizacionismo, das regiões do cérebro que seriam localizadas certas funções, com o modelo das intensidades e das excitações, que é um modelo que, na verdade, foi desenvolvido ao final do século XIX, ele vem de Xavier Bichat, que é um grande nome da ciência e da medicina francesa, né? Ele era um vitalista, e, sobretudo, de Broussais, que era um cirurgião do exército francês, mas que depois ele desenvolve um modelo muito interessante, assim, até surpreendente, porque ele vai dizer que praticamente todas as doenças são alguma forma de inflamação, coisa que hoje uma parte da medicina se apropria de novo desse modelo, né? Dizer que quase tudo é inflamação. Se você pega o modelo de Alzheimer, você tem inflamação, o modelo do infarto agudo do miocárdio, você tem inflamação. Então, hoje se recupera isso, né? E dizer que a inflamação está na base de praticamente todas as doenças. Mas Broussais, ele dizia que o modelo dele era a gastroenterite, coisa tanto engraçada, porque ele imaginava que o modelo para essas inflamações e intensidades era aquilo que você observava na gastroenterite, ou seja, nas inflamações do intestino. E por simpatia, você teria vários outros modelos de doença, né? Então, era o modelo que foi desenvolvido por Broussais ao final do século XVIII, na virada do século XIX, era esse modelo das intensidades. Então, que toda doença você teria uma intensidade, né, maior ou menor, e que, por isso mesmo, aquilo sairia de uma espécie de uma homeostasia, que seria o equilíbrio dessas forças, né? O modelo que Freud combate naquele momento, que Freud questiona,
que se encontra dentro do modelo que foi desenvolvido por Wernicke, né, e Lichtenstein, e foi apropriado por Meinert, era um modelo de intensidade, se vocês observarem bem, né? Ou seja, na verdade, era um modelo de impressões elementares, maiores ou menores, por isso mesmo você ficaria como memória ou não, e disfuncionamento desse modelo a partir de destruições de certas regiões, né, que seriam, então, a partir da destruída, perderia a função. Hoje, o modelo de saúde, o modelo de fisiopatológico de doença mental, ainda é muito baseado nisso, né? Ou seja, regiões que são ativas ou que são desativadas, que têm muita serotonina ou pouca serotonina, muita dopamina ou pouca dopamina. Na verdade, é um modelo muito simplista e que encontra suas bases como modelo médico no final do século XVIII para início do século XIX, né? Então, Freud, ele foi talvez um dos primeiros, ou o primeiro grande nome relacionado à medicina, a fazer uma crítica radical desse tipo de modelo, né? Que nós vimos, daqui a pouco a gente vai discutir um pouquinho mais sobre isso. Mas eu vou ler aqui agora o que Josafá me mandou, né? Que ele estava ouvindo a aula na quarta-feira, e lembrando de Freud na sua obra psicanalítica da psicologia das massas, né? Ele passou a ideia do momento atual como uma espécie de parafasia coletiva. Gostei da expressão, né? Uma coletividade no atual tempo, que, a exemplo da época de Freud, não percebia a realidade pré-face nazista, já em andamento, como que de fato era. Impossível não traçar um paralelo nos dias atuais, não só no Brasil, mas no mundo. O coletivo não vê um discurso de ódio, por exemplo, como tal. Há uma mensagem, ela é clara, mas a percepção de uma coletividade parece ser distorcida, incapacitada. É isso, uma pontuação a partir do que li e ouvi. Assim, apesar do paralelismo que você traça ser interessante, viu, Josafá? Mas, assim, estudando a obra de Freud nesse momento, é difícil a gente fazer esse paralelo, né? Eu até me sinto tentado e acho que é algo bastante interessante para ser trabalhado a partir dessa ótica. Mas o que Freud pensava em fazer naquele momento e que a gente hoje pega um pouco as consequências disso, está muito relacionado, de fato, à questão da formação do aparelho psíquico, né? Do aparelho anímico, e daquele mal entendido que existiria na formação das parafasias, muito relacionado às interferências de múltiplos processamentos, hoje nós diríamos informacionais, né, que ele não tinha ele não tinha capacidade, ele não tinha os elementos para discutir isso à época, viu? Mas vale a tentativa aí de fazer um paralelo com isso também. Mas não era assim, realmente, a gente sente procurar se ater um pouquinho ao que Freud trabalhava naquele momento, tem poucas implicações para poucos elementos para essa discussão daquilo que é para um coletivo, né, para as coisas assim. Mas eu acho interessante a tentativa. Mais alguém, gente? Professor, só uma coisa que eu achei bem interessante no final do vídeo, né, dessa última aula, é que o senhor tocou, e eu peço até desculpa se a minha associação for muito estranha, porque eu queria fazer um paralelo entre aquilo que você chama de associação, né, referida por Freud, né, e sobre a concepção das afasias, que é essa ideia de que o fenômeno da representação em nosso cérebro ocorreria por meio de redes, né, de associação, e que são de várias ordens, né, são visuais, são acústicas, são táteis, e isso se contraporia, num certo sentido, diretamente àquele modelo do sinete da cera, né, de que haveria uma marca, um traço em nós do objeto sentido e visto, idêntico ao que ele seria no mundo concreto, né, no mundo empírico. Você fala lá que essas percepções nunca são as mesmas, né, cada indivíduo, claro, ainda que esteja diante do mesmo objeto, ele terá percepções diferentes desse mesmo objeto, porque diferentes são as relações e associações
que cada um de nós tem com a realidade, não é isso mesmo? Isso está certo como eu entendi, né? Isso está certo, e a gente tem que ter cuidado para que isso também não se transforme num argumento do relativismo absoluto, né? Perfeito, perfeito. É claro, cada um de nós tem uma percepção da realidade que é de um ponto de vista, né? Ou seja, um ponto de vista no sentido não de opinião, eu digo de um ponto de vista, um ponto de observação, né? Perfeito. E essa mesma realidade também, mesmo quando revista por nós mesmos, ela sempre sofre um sem número de outras interferências, né, no próprio processamento dessas informações. Isso Freud tentava demonstrar, por exemplo, que não era uma inscrição passiva idêntica à realidade, né? Então, por isso mesmo, se abre a possibilidade de criação, porque da periferia até o centro, na verdade, existem processos e processos com interferências diversas. E por isso mesmo, nós sempre vemos a realidade, mesmo se virmos o mesmo fato duas vezes, com alguma variação, né? Porque cada associação que nós fazemos, ela nunca é a mesma. Como ela é múltipla, ela tem uma infinidade de variáveis, ela é sempre diferente. O que não quer dizer que ela é absolutamente arbitrária, né? Ou melhor dizendo, arbitrária ela pode até ser, mas ela não é aleatória, no sentido de que existe uma relação, se as nossas representações não são a coisa lá fora, as nossas representações, de alguma forma, têm relação com as coisas lá fora, né? Ou seja, os fatos empíricos, eles não são irrelevantes. Eles não são, simplesmente, uma naturalização do mundo. O mundo não é a coisa natural, o fato empírico, né? Mas o fato empírico, ele não é irrelevante. Por isso mesmo, é que nós não podemos cair também na ideia, quando a gente fala de narrativas, nós não estamos dizendo que todas as narrativas são idênticas, ou que todas as narrativas têm a mesma adequação com a realidade, né? Com a realidade construída, organizada pela linguagem, mas que tem que ter tipo de amarração, ela tem alguma relação com o mundo empírico e com as coisas que ocorrem, inclusive nesse mundo concreto, né? Embora a realidade não se resuma ao mundo concreto. É preciso que a narrativa organize esse mundo concreto. Mas não quer dizer que todas as narrativas são simplesmente uma questão de ponto de vista, é uma questão de opinião, e que tudo é possível, né? Aliás, é o que nós estamos vivendo um grande mal atual, que é a ideia de que basta ter opinião diferente, que eu posso tomar cloroquina à vontade e que eu vou estar certo, porque essa é a minha opinião, né? Então, sem dúvida nenhuma que toda a percepção que nós temos da realidade, ela é mediada pela linguagem, ela é organizada pela linguagem, mas... E sofre interferências. A gente pode dizer que sofre interferências, né? Sofre interferências sempre, né? Interferências... né? Aí entram outras questões que não são somente processamento, né? Entram questões de outras questões. Vamos extrapolar, inclusive, no terreno da linguagem, e outras questões filosóficas sobre, por exemplo, a questão da boa-fé, né, no sentido existencial, né, de forma como você vai interpretar a realidade a partir dos dados da realidade. Você pode interpretar com boa ou com má fé, né? Mas, assim, o fato é que, de fato, para Freud, toda a inscrição, ela é, na verdade, fruto de associação, né? Ela não é o sinete na cera, de Aristóteles, era o sinete da cera para Meinert e para Wernicke, né? Ou seja, no sentido de que cada neurônio, cada um dos milhões, que ele supunha que eram milhões, cada um dos milhões de neurônios, iriam ser a inscrição de uma percepção da realidade, né? E aí seria uma analogia absoluta, né, com a realidade. Freud vai demonstrar que não, e isso é fundamental para nós entendermos o processo de código, embora aquilo que eu falei, ele não falava de código, ele falava em associações, mas associações têm regras, tem uma gramática associativa, digamos assim, né, que faz com que nós possamos, então, a partir dessas diversas associações, se nós pegarmos, por exemplo, sairmos no sentido da representação e pensarmos em significantes, né, a partir da associação dos diversos significantes, nós criamos um mundo simbólico e organizamos esse mundo simbólico, né, fazendo uma expressão, saindo um pouquinho
dessa linguagem muito século XIX ainda, de Freud, quando ele fala sobre o processo de associações de objetos, né? Mas, assim, se nós imaginarmos no mundo do mundo linguístico, o que nós fazemos? Nós fazemos associações de significantes que vão dando organização a um mundo lá que a gente não tem acesso, a um mundo, sei lá, um mundo real, que nós não temos acesso, e que nós vamos pacificando esse mundo a partir de associações diversas que tem uma gramática, que tem uma sintaxe necessária, né, que você não pode falar qualquer coisa, organizar de qualquer forma. Por isso mesmo, em Freud, essas associações elas tinham relação com o mundo empírico. Agora, elas não eram a exata analogia do mundo empírico, né? Era sempre algo que partia dessa possibilidade de organização de representações diversas. Professor, e quando ele fala isso, ele já está pensando no componente do inconsciente? Já há aí uma... Pois é. É interessante isso, porque quando Freud fala, ele está falando sobre uma série de coisas que são fora da consciência, quer dizer, que são do inconsciente, né? Então, por exemplo, todo esse mecanismo, nós não nos damos conta dele, né? Isso não é um dado apreendido naturalmente, certo? Por isso mesmo, ele está fora da consciência. Todo o mecanismo biológico se encontra fora da consciência. O que não quer dizer que ele está falando de uma instância, né, subjetivada, que seria o inconsciente, entendeu? Só que uma leitura interessante desse texto que você pode fazer é que quando ele fala do aparelho de linguagem, e que ele diz o seguinte, ele diz que existe aquilo que eu expliquei para vocês, um paralelismo entre o fisiológico e o psicológico, né? Mas ele diz que é um dependente concomitante, que um não é a causa do outro, que existe um certo paralelismo, e ele vai dizer que esse paralelismo, né, isso daqui no mundo psicológico, se dá das associações, né? Existiria uma associação que é biológica, de informações, mas ali existe uma emergência de algo que não é mais do mundo biológico, né? Que seriam associações do mundo psicológico. E que dessa associação, então, é que você vai fazer, vai ter a percepção do sentido das palavras, né? Das diversas representações que vão formar a representação da palavra. Ora, quando você entra nesse mundo das palavras, representação palavra, e que você fala, por exemplo, sobre as parafrasias, dos enganos, dos neologismos, né? O que você está fazendo? O que está acontecendo aí? Isso é um efeito de sujeito que é inconsciente, né? O sujeito surge a revelia de quem está falando. São efeitos do inconsciente. Por isso mesmo, dizer aí que, embora Freud não deixe claro que talvez nem ele sequer percebesse isso, né? Ele já estava entrando no domínio do inconsciente, ou seja, de alguém que surge, né, a partir dos seus significantes, que se equivoca e que tem esse efeito de sujeito, e isso já era, de certa forma, o inconsciente que você vai encontrar, por exemplo, em Lacan, né? Até muito depois de Freud. Tá? Então, é um texto riquíssimo, que ele tem diversas leituras que você pode fazer, e aquilo que eu dizia, ele tanto tem leituras que são importantes para o universo da neurologia, como da própria evolução da psicanálise, que chega até Lacan. Apesar de aparentemente, durante um século, mais de um século, ter ficado jogado às favas por conta de ter sido um texto que se considerava um texto pré-psicanalítico, né? Na verdade, ele é um texto, talvez a melhor expressão não seja que ele seja um texto pré-psicanalítico, ou que algum texto de Freud seja pré-psicanalítico, mas que seja proto-psicanalítico, né? Ou seja, você já encontrava a psicanálise naqueles primeiros momentos. Por exemplo, em paralelo, e até um pouco antes, Freud já escrevia para uma enciclopédia, a enciclopédia Villaret, sobre histeria, né, muito baseado na visão que ele aprendeu, que ele desenvolveu a partir do contato
com Breuer e com Charcot, né? E outro texto também da mesma época sobre o tratamento psicológico. Então, são coisas interessantes porque ele fazia assim, ele saiu da biologia para desenvolver a psicanálise, né? Ele fazia tudo ao mesmo tempo agora, como nos Titãs, né? Esses modelos de intensidade com que ele se bateu, eles eram prevalentes em toda a neurologia da época, né? E muito em parte da psicologia da época. Existia, por exemplo, um autor francês que se chama Jules Seglar. Seglar, ele baseado nesses modelos das afasias, ele desenvolveu, por exemplo, um modelo das alucinações, em que ele dizia o seguinte: se a afasia, né, dentro desse modelo de muito pouco, de intensidades analógicos, se a afasia em Wernicke e em Broca uma destruição e uma diminuição da ação dessas áreas, ele vai nos dizer que, então, provavelmente, as alucinações, né, seriam afasias positivas, seriam intensidades maiores, onde na afasia você teria uma intensidade menor nas áreas, você teria uma intensidade maior dos sintomas psicóticos, como as alucinações, né? Alucinações visuais, quando você teria uma ação maior em região visual do córtex, né, em região occipital. Alucinações auditivas, quando você tem uma hiperatividade em região de... Pronto. O Joker. Então, é isso. A linguagem está... Ao descobrirmos como ele entra na linguagem a partir desse texto, a gente descobre também como a questão do consciente começa a se manifestar já dentro desse primeiro texto, né? Primeiro livro. Não o primeiro texto, o primeiro livro. Mais alguém aí? Mais o pessoal para entrar aqui, só um segundo. Paulo, alguma observação aí disso que discutimos até agora? Ver se consigo aqui, conseguir desfazer. Está ouvindo? Estou ouvindo. Veja, eu acho que essa recuperação desse texto da afasia foi feita pelos lacanianos, ou seja, pela psicanálise lacaniana. O próprio Freud retira esse texto da afasia das obras completas. Acho que, até a iniciativa dele mesmo, ele retira esse texto. Mas ele sabia da importância desse texto. Tem uma carta que ele escreve a Fliess, eu não me lembro bem os termos, como é que ele, literalmente, como é que ele fala, mas ele diz assim, alguma coisa assim como: tem 3 coisas que eu escrevi que estão fadadas ao fracasso. A afasia, texto sobre a afasia. O outro era sobre as ideias obsessivas. E o outro sobre a etiologia e a teoria das psiconeuroses. E ele diz a Fliess que são 3 textos importantes, mas que estão fadados ao fracasso porque desconcertam. Vão desconcertar o pensamento atual. Então, ele está muito ciente de que o que ele está fazendo ali vai desconcertar, que ele vai entrar em choque com a nata da neurociência da época. E em 1891 ele já tinha 5 anos, né, de clínica, mais de consultório, né? Quando ele abre o consultório dele com 30 anos de idade, em 1886, mas ele já tinha uma experiência clínica grande. E ele já tinha também, embora seja anterior à escrita dos estudos sobre histeria, mas ele já tinha experiência com as histéricas. Ele já tinha experiência de atender alguns pacientes, né? E
eu acho que essa experiência é o que faz com que, de alguma maneira, influencie ele nessa visão de que não dá para pensar na memória como uma localização única, e sim sobre a teoria, que é uma teoria muito mais fora da localização, mas sim no sentido de uma funcionalidade, de uma função, de um funcionalismo que se refere ao córtex cerebral. Na época, as palavras que ele usa é córtex cerebral, né? Que ele vai desenvolver, eu sei que você vai desenvolver isso com certeza, quando a gente for estudar o projeto. Então, é um texto que o próprio Freud sabia da importância dele, né? E de que era um texto desconcertante. É um dos textos que gerou uma certa frustração para ele, junto, inclusive, com a frustração muito maior, que foi a interpretação dos sonhos, porque ele tinha uma expectativa muito grande, né, no caso da interpretação dos sonhos, e que, na verdade, não teve o impacto esperado. Muito embora tenha tido uma série de historiadores, no que diz respeito à interpretação dos sonhos, que hoje diz que o impacto foi maior do que o que Freud relata, né? Ele conta a história que teria sido um total fracasso inicial, vendeu poucas edições, poucos exemplares na primeira edição, mas que o fato é que foi uma grande frustração para ele. E esse texto também, ele tinha, na verdade, esse texto era um texto em que, de certa forma, ele esperava assentar sua reputação naquele momento, né, dentro do universo científico do período. O que não aconteceu, como eu dizia para você, o que não aconteceu talvez até para a sorte de Freud, porque como houve pouca repercussão, também houve pouca polêmica, né, relacionado a esses primeiros anos dele de clínica. Porque Freud, ele, ao mesmo tempo, ele era muito respeitado por um certo círculo, mas era tido como um sujeito um tanto exótico também, como ele era, de fato, fora dos padrões, né, naquele momento. E como todo sujeito criativo, certamente ele enfrentou uma série de dificuldades diante do mainstream do momento, né, daqueles grandes nomes. E se tivesse batido de frente com o Meinert, por exemplo, naquele momento, se o Meinert tivesse tomado as dores do seu modelo, o que não aconteceu naquele momento, ele teve uma série de dificuldades com o Meinert, mas não houve uma ruptura ou uma polêmica relacionada a esse texto, que é um texto substantivo, um texto importante. Ou seja, quem leu aquele texto naquela época, certamente viu que era um texto importante. Agora, poucos leram, né? Na verdade, Freud já começava a ter uma reputação como clínico, já era alguém que, num certo meio, já era conhecido, mas foi de fato uma frustração o texto. Agora, é um texto, Paulo, que ele nunca mais tentou, pelo contrário, na verdade, tanto o texto sobre as afasias quanto o projeto, né, são textos que ele nunca mais voltou a falar muito sobre eles, né? Foram textos que ele, uma ou outra observação que ele fez, mas assim, ele não tentou restabelecer aquilo como parte da obra dele. Os trabalhos sobre neurologia, de certa maneira, foram como que abandonados pelo próprio Freud. O exemplo mais claro é o projeto para a psicologia científica que ele queria destruir, né? Parece que foi Marie Bonaparte que salvou esse texto, né? Porque ele estava nas mãos, se eu não me engano, da esposa, da viúva de Fliess, né? E estava e tinha a recomendação de Freud para ser destruído. E Marie Bonaparte, dentre outros textos, como as cartas, por exemplo, as cartas enviadas por Freud a Fliess, já que as de Fliess para Freud foram destruídas por Freud, né? Não, a gente não tem. Depois que Marie Bonaparte recupera o texto, é que ele vai ser depois, então, arquivado e, finalmente, nos anos 50, ser publicado, né?
E no caso sobre a concepção das afasias, eu não me lembro muito bem qual foi esse périplo do livro até a primeira publicação, mas me parece que também Freud nunca mais tentou recuperar aquilo como parte de sua obra, né? Na verdade, Freud concordou, porque quando o Stratcher começa a publicar a obra, foi logo após a trabalhar, na verdade, nas obras completas, foi logo após a morte de Freud, né? Foi Ernest Jones que faz a proposta a James Stratcher para que fizesse essa organização da obra, né? Mas, mesmo antes dessa organização, Freud já teria colocado como desejo dele que alguns textos dele fossem destruídos e que, na verdade, a psicanálise começaria, o que seria a pré-psicanálise ou a proto-psicanálise seriam os textos sobre a histeria, né? Ele publica com Breuer. Mas me parece um caso mesmo de restituição a posteriori, ou seja, aqueles que inclusive muitos que até abandonaram a psicanálise como uma espécie de delírio científico, né? Muitos passaram a recuperar a obra de Freud a partir desses textos que eram pré- ou proto-psicanalíticos na atualidade. Mais alguém, gente? Mas, Eduardo, Sim, só que eu acho que eu queria saber se você... Eu concordo com você, eu acho que realmente ele quase que abandona esses textos, e o projeto é muito claro que ele quer destruir, né? Mas a gente consegue recuperar posteriormente, na obra de Freud, conceitos que já estão estabelecidos nesses textos. Eu achei muito interessante, eu procurei o meu texto de afasia aqui, eu comprei 3 livros desse de afasia, dei 2 de presente, fiquei com 1, mas não consegui achar. Procurei aqui em todos os lugares, minha casa estava bagunça aqui com essa pandemia, eu não consegui achar. Mas eu vendo e ouvindo sua aula, né, eu achei interessante uma coisa que eu não sabia, eu não tinha esse conhecimento, nem tampouco tinha pensado nisso, né? Que o termo, aí precisaria ir numa afasia em alemão para ver, mas que o termo que os localizacionistas usavam para falar da marca minêmica nos neurônios era a ocupação dos neurônios. Havia uma ocupação dos neurônios. Eu queria ver se no alemão é Besetzung, que é traduzido posteriormente nos catexia ou investimento. O investimento. Catexia, na verdade, é um termo que foi introduzido por James Stratcher na década de 20 e que Freud não gostou. Freud não gostava muito de termos técnicos. Freud, por exemplo, transferência é um termo do uso habitual no alemão. Recalque também. Então, negação, na verdade, Freud não gostava. E como o Stratcher, em relação a esse termo da ocupação, ele pega a palavra grega katexia, que é ocupação. Então, é muito interessante resgatar, não sei se você tem essa informação, eu não tenho, resgatar se essa ocupação, a inspiração da ocupação de outra ordem, porque agora o investimento e a catexia não é mais a ocupação no sentido do localizacionismo, mas se essa questão da ocupação ela não está aí já presente nesse texto da afasia. Porque no projeto vai aparecer neurônios permeáveis e impermeáveis, que são ocupados ou não são ocupados por uma quantidade, né, de
inespecífica, inespecificada, que atravessaria esses neurônios. Então, você sabe alguma coisa sobre isso? Tem alguma pesquisa relacionada a isso? Eu não tenho e fiquei muito curioso a partir de sua aula, quando ouvi você colocar isso e me chamou a atenção que poderia ser, essa palavra já está existindo lá na afasia como Bizetsu. A questão dessas nomenclaturas dão muito pano para manga dentro da psicanálise, né? A obra de tradução de James Stratcher, ela é toda permeada por termos gregos que, para alguns, seria uma forma de dar uma certa erudição à psicanálise na Inglaterra, né? E no mundo anglo-saxão, e que aí o resultado é que nós ficamos com essa tendência a utilizar termos que não eram utilizados por Freud, né? Freud tinha uma escrita muito mais direta e de um alemão belíssimo, mas que eu não consigo apreciar, porque eu não falo alemão, mas que todos dizem isso, né? Com uma prosa, um estilo, melhor dizendo, muito interessante, mas que utilizava pouco expressões para tentar dar algum tipo de aparência erudita aos seus textos, né? Isso existe, então ele transforma isso em id, eu em ego, e investimento para alguns, ou ocupação, em catexia, né? E que isso, durante muitos anos, era algo quase como se confundia com a própria obra freudiana, isso. Hoje a gente sabe que não era bem assim, que isso foi a versão que Stratcher deu. Stratcher, ele era um literato, né? Ele fazia parte do grupo de Virginia Woolf, né? Fazia de Keynes, etc. Era um grupo de intelectuais, e que ele era jornalista, na verdade. Ele era jornalista e editor, e foi quem o convidou para fazer essas traduções foi Ernest Jones, né? Ele fazia parte desse círculo. O investimento e ocupação, eu confesso a você que dentro dos modelos que quando a gente lê, eu acho que é mais adequado, embora eu não seja capaz, eu não tenho o conhecimento necessário para ver se é a melhor tradução, de Freud, mas eu acho que investimento dentro do modelo neurobiológico que Freud apresenta no projeto é mais interessante do que a ocupação, para nós entendermos o aspecto mais dinâmico. Então, ocupação, a gente imagina a ocupação, né? Existiria, então, uma energia, né, que entra no neurônio e que uma quantidade, que ele vai chamar de quantidade, os QN, que seria uma medida de uma representação de quantidade, que entra e ocupa, né? Seria algo meio que físico. Enquanto que investimento dá, na minha opinião, uma melhor medida desse aspecto dinâmico, de intensidades, que Freud trabalha no projeto, né? Ocupação, eu acho que sim, seria uma boa tradução para os modelos dessa impressão, né, de Wernicke e de Meinert, como você bem disse. Ou seja, que existiria uma inscrição como uma ocupação. O neurônio, ele é ocupado dentro do modelo de Meinert, porque para cada percepção haveria um neurônio. Então, na verdade, essa percepção estaria no neurônio, ela estaria dentro do neurônio. A tradução como ocupação, nesse caso, seria bastante adequada. Mas quando nós pegarmos o modelo do projeto, que é todo ele dinâmico, de forças, ele é muito baseado na termodinâmica, né, que era também um modelo para as ciências daquele final do século XIX. Então, e que era um modelo já não mecânico, mas um modelo físico, né, de ocupações, de trocas de ocupações, de trocas dinâmicas de energia. Me parece que dentro desse modelo da criação de um aparelho anímico, que nós vamos, sobretudo, trabalhar na semana próxima, eu acho que o investimento talvez fosse a tradução mais adequada. Mas, de fato, isso mais pelo modelo do que pela tradução em si mesma, porque eu não falo alemão, então eu não poderia dar um pitaco mais advertido aí sobre esse tipo de tradução.
Veja, eu concordo com você que investimento é melhor mesmo do que a ocupação, mas tem uma nuance muito sutil em relação à ocupação, até onde eu pesquisei a ocupação, né? Tem alguns lugares que você pode pesquisar isso, eu também não sei alemão, mas a palavra Besetzung, ela tem um uso muito frequente no meio militar. É como se, por exemplo, uma tropa que ocupa uma praça. Um país estrangeiro. Um país estrangeiro. Né? Então, tem uma ocupação daquele lugar. Mas essa ocupação, ela também é provisória, não é permanente. Tanto que você pode ter uma ocupação sem a presença, com o termo Besetzung. Por exemplo, você vai a um restaurante, tem uma cadeira vazia e alguém quer sentar, e a pessoa diz, Besetzung, essa cadeira está ocupado. Não há nada na cadeira, mas está ocupado. Quer dizer, alguém que saiu e estava ocupando a cadeira, deixou a cadeira vazia e saiu. Então, mas vai voltar. Então tem essa dinâmica no termo ocupação que a tradução do alemão Besetzung permite. O país está ocupado pelas tropas, mas vai em algum momento desocupar, vai seguir, vai para outro lugar, vai avançar, vai... Não é uma ocupação física permanente. Isso vai aparecer nos neurônios que não são permeáveis, lá no projeto. Então, nos neurônios que vão ser responsáveis pela memória, nos neurônios psi, há uma ocupação, mas, ao mesmo tempo, eles permitem que hajam outras ocupações ali. Né? E aí vem todo o conceito que você vai desenvolver das noções das facilitações, né? Da passagem do estímulo através daqueles neurônios. Então, eu entendo que o termo investimento, para a gente, né, ele é mais dinâmico. Investe, porque seria quase que a ideia do investimento libidinal, né? Investe no objeto, retira do objeto, então isso tem uma dinâmica mais interessante. Mas, no alemão, a ocupação não é uma ocupação permanente e física, até onde eu consegui pesquisar sobre isso. No projeto, né, a gente poderia fazer as duas leituras. Eu acho que, embora eu considere que realmente investimento é mais interessante nesse sentido, mas, de fato, como depósito de memória, né, você pode dizer uma ocupação, como aquele neurônio foi preenchido por alguma marca, e que vai, por exemplo, quando nós formos falar sobre os engramas de memória dos modelos neurobiológicos, né, nós vamos ver que esse tipo de tradução teria consequências para o modelo também. Ou seja, se dentro do que ocorre quando nós fazemos um mapa de memória, ou seja, de uma certa percepção, ela tem uma certa projeção em grupos de neurônios no cérebro, e que esses neurônios, então, quando iluminados, entre aspas, ao mesmo tempo, né, aquilo seria uma representação. Nesse sentido, nós temos dois modelos dentro da neurobiologia, né? O aspecto dinâmico, que seria de código, que a gente poderia pensar como algo que viria de um investimento dinâmico, mas tem também a formação material dessa memória, dentro desses neurônios, com síntese proteica, das conexões neuronais, etc., que a gente poderia falar sobre uma ocupação. É interessante, porque são nuances, às vezes, de tradução, mas que tem repercussão nos modelos que a gente vai criando a posteriori, né? Porque a gente pensa se a gente pensa com as palavras, a gente pensa com significantes, eles acabam abrindo ou fechando portas, na verdade, do desenvolvimento de cada um desses modelos. É verdade. Quem se interessa, e eu acho bastante interessante também, mas quem se interessa por essas questões de traduções, tem um livro do Paulo César, que é o tradutor, que está em uma obra em andamento, a tradução de Freud diretamente do alemão, né, o Paulo César, que é de Salvador, tradutor de Nietzsche e de Freud. Ele tem dois livros, na verdade, que nos ajudam a pensar sobre esses termos todos, né? Que um é o alemão de Freud, se não me engano, assim, é o texto, e um outro
sobre a própria tradução que ele faz, né, do andamento, que é uma obra em andamento. Que, como toda tradução, é cheio de polêmicas, né? Por exemplo, embora ele avance em vários aspectos, mas ele continua utilizando o termo instinto no lugar de pulsão. Porque ele diz que, embora ele entenda toda a polêmica e daquilo que foi surgido na França, que hoje na França é quase, mesmo nas diversas correntes de psicanálise na França, é quase um consenso que instinto, no caso de Freud, tem que ser traduzido como pulsão, mas ele sendo coerente com o texto freudiano, ele vai nos dizer que o que Freud, na maior parte do tempo, quando ele usa Triebe ou instinto, ele está falando de, segundo Paulo César, né, de instinto. Então, ele continuou traduzindo como instinto, na verdade. Embora ele esteja atento, ele sabe que isso é um tema polêmico, ele faz, inclusive, uma introdução explicando sobre essas dificuldades, né? Mas que, se ele for traduzir sendo fiel ao texto freudiano, que, na maior parte das vezes, o instinto, o Triebe teria que ser traduzido como instinto, né? Mas são questões que, realmente, eu não tenho alcance para... São discussões que eu pego de segunda mão, porque eu não tenho alcance para dar uma opinião mais consistente, porque eu realmente não falo alemão. Mas me interessa, eu acho que é um tema que pode nos ajudar a entender a obra freudiana, e sobretudo esses primeiros momentos, né? Ou seja, a definição das bases para a gente descobrir depois o que foi construído a partir daí, sem dúvida nenhuma. Mais alguém aí? Eu vou fazer uma pergunta para vocês, assim, que uma dificuldade, uma dificuldade, às vezes, quando a gente fala para um público, pessoas de diversas formações, né, o traduzir, esmiuçar essa questão neurobiológica dos primeiros textos freudianos, às vezes é um certo desafio, e eu me preocupo de não ter sido muito claro em alguns aspectos desse processo, né? Vocês encontraram alguma dificuldade de compreensão? Alguém encontrou alguma dificuldade de compreensão na aula, não? Então, não errei muito não, né? O desafio maior, eu acho que vai ser para a próxima aula, porque nós vamos ter que trabalhar com uma série de conceitos novos, né? Falar sobre o modelo de neurônio, os tipos de neurônio que Freud supunha existirem, a forma como esses neurônios estão em interação, de que forma a memória é produzida. Mas, assim, o desafio para a próxima aula vai ser maior, porque ela digamos assim, o ponto central de todo um certo desenvolvimento que eu vou dar nas aulas subsequentes, sobretudo, não imediatamente subsequentes, mas um pouco mais adiante, quando eu começar a apresentar para vocês o casamento, essa relação existente entre o modelo freudiano e o que foi desenvolvido mais recentemente como modelos dentro das neurociências, modelos neurobiológicos, para vocês entenderem de que forma Freud nos antecedeu e que os modelos atuais se aproximam, né? Então vai ser realmente um desafio grande tentar esmiuçar. Eu até penso que talvez a nossa próxima aula, eu tenho que fazer em 2 semanas, e não apenas em 1 semana, para não ficar uma coisa muito... Quando a gente tenta sintetizar algo que tem elementos analíticos no próprio processo, a gente acaba perdendo muita informação ou transformando a apresentação em algo muito árido, né? Então, eu vou pensar se talvez a gente não faça, talvez a gente faça a sequência de 2 aulas para dar conta de todo esse processo. Ô, professor. Pois não, Mary. Você poderia indicar alguma leitura, algum artigo ou livro que a gente possa dar uma estudada junto com a aula que você der? A anterior? Não, a partir de agora. A partir de agora. Indicar algum material. O material que vocês devem ler para a próxima aula
é o Projeto para uma Psicologia Científica, de Freud, né? Há uma série de textos, há muitos textos sobre esse tipo de trabalho, sobre esse trabalho, que são muito interessantes. Mas eu acho que o mais interessante de tudo agora não é um texto muito longo, né? Um texto, para quem não é da área, talvez um pouco difícil, um pouco denso, mas é um desafio, né? Um texto que esmiuça um pouco, mais comentários interessantes sobre o projeto, mas aí que eu acho que seria interessante ler a posteriori, depois de ter lido Freud, ler esses comentários, é o de Garcia Rosa, né? De Luiz Alfredo Garcia Rosa, que ele faz um longo comentário, faz parte dos textos que ele fez sobre a obra freudiana, antes de se transformar em um brilhante escritor de literatura policial, né? Ele era um filósofo, mas com grande interesse na psicanálise, e ele escreveu um texto muito interessante, uma leitura muito completa tanto sobre as afasias, tanto sobre o que nós estamos discutindo hoje, que é da aula anterior, quanto da próxima aula, né? Agora, sim, eu recomendo sempre ir primeiro no texto de Freud para depois ouvir os comentários, porque não faz muito sentido a gente ouvir comentários de algo que a gente ainda não leu, né? Que a gente não conhece, viu? Então, pega o primeiro volume das obras completas de Freud, você encontra lá, Projeto para uma Psicologia Científica, é o que a gente vai discutir na próxima semana. A depender da tradução, tem Projeto para uma Psicologia. Certo, obrigada, professor. Nada. Mais alguém? Professor, me permita só voltar um pouco aqui à questão das associações. Uhum. Eu fiquei pensando aqui, né? Você falou de que aqui no curso tem gente de várias áreas e tal, e eu fiquei ouvindo você falar e fiquei tentando fazer uma associação com o campo dos estudos literários, né? Por exemplo, essa ideia de que o traço em nós de algo do mundo concreto, né? Que ele nunca é uma imagem perfeita, né? Desse mesmo objeto, mas uma imagem que se constitui a partir de nossas associações entre a percepção desse objeto e as nossas experiências, ou seja, essa ideia de que há sempre interferências de todas as ordens, né? E de que cada indivíduo dispõe de seus próprios, vamos dizer assim, de seus próprios mecanismos de interferência, né? Trazendo isso para o campo dos estudos literários, a gente pode pensar, por exemplo, que é justamente isso que falam os teóricos da estética da recepção, né? Eles dizem que não há um sentido único ou um sentido oculto de uma obra literária, mas o que há é a recepção desta obra diferente para cada pessoa, né? Em função de suas vivências, em função de suas próprias percepções, que ainda que estejam impregnadas de representações do coletivo, ela tem sempre algo de particular, tem sempre algo de próprio. Ou seja, é exatamente no leitor, na recepção da obra, onde se dá a significação do texto, né? E aí eu penso, por exemplo, naquilo que o Paul Ricoeur, no círculo mimético, que Paul Ricoeur trata em Tempo e Narrativa, que ele faz uma reinterpretação do conceito de mimesis que está presente na Poética de Aristóteles. Paul Ricoeur vai dizer que a mimesis não é a imitação idêntica do real no mundo concreto, mas uma refração do real. Portanto, não é um espelhamento do real, mas uma representação criativa do real, uma representação inventiva do real. Ou seja, a mimesis aristotélica não é um registro da realidade, mas uma refiguração criadora da realidade a partir do repertório de imagens sensoriais que cada um de nós, que cada pessoa carrega, né? Será que Paul Ricoeur era um leitor? Será que isso tem um pouco a ver com Freud também? Paul Ricoeur era um leitor de Freud, né? Ele, inclusive, escreve sobre Freud, tem um livro sobre Freud. Aquilo que eu até já comentei com vocês, que existe uma certa polêmica da relação dele com psicanálise, porque para muitos, e para Lacan, por exemplo, Paul Ricoeur, ele via a psicanálise como uma espécie de hermenêutica, né? E que, de certa forma, era uma leitura filosófica que se distanciava, de certa forma, da clínica. Mas, sem dúvida, que era um interlocutor importantíssimo, foi inclusive contemporâneo, conviveu com Lacan. Essa questão das associações, Juca, você está certo, ou seja, em qualquer obra, por exemplo, na obra literária, na obra de arte, no cinema, o leitor
o espectro é sempre um coautor, né? Na verdade, ele é coautor. Se eu leio um livro, certamente, eu não estou lendo exatamente aquelas representações do autor ao escrever o livro, né? As minhas experiências, elas fazem interferência. Essa questão das associações, elas fazem parte também de um certo viés, tanto filosófico quanto da clínica daquele período, que teve repercussões depois que vão invadir, inclusive, a psicanálise propriamente dita, né? Por exemplo, existia uma corrente naquele final do século XIX que dizia que eu digo uma corrente dentro da psiquiatria da época, da psicologia da época, em que a nossa mente seria uma sucessão de associações, né? E isso teve repercussão daquela época, do final do século XIX, para todo o início do século XX. Por exemplo, Bloyer que era um psiquiatra em Zurique, que foi professor de Jung, por exemplo, ele fazia parte dessa corrente, em que ele fazia associações, né? A clínica dele era baseada, inclusive, na descoberta de associações de palavras que fariam tanto o psiquismo normal quanto o sintomático das patologias, né? Por exemplo, Jung, inclusive, desenvolve um modelo a partir disso, que é um modelo interpretativo a partir de escrita automática e de associações diversas. Então, era algo que era prevalente, que vinha também dos modelos da filosofia de John Stuart Mill. Então, existia um modelo que Freud se apropria para trabalhar numa época em que, apesar da linguística já estar sendo desenvolvida, mas que Freud ele não tinha interlocutores da linguística, digamos assim, né? Por isso mesmo, quando ele fala em associações, você pode pensar o seguinte, que Freud está, naquele momento, entrando dentro do universo dos códigos e depois da linguagem. São associações que vão formar o quê? São blocos, né? Você pode chamar de representações, mas que depois você pode chamar de palavras, você pode chamar de significantes, mas que vão formar, ou seja, que o psiquismo ele vai emergir a partir de um conjunto de associações que já são linguagem, na verdade, se a gente for pensar em última instância. Então, quando ele vai falar representação de palavra, ele está entrando na linguagem, né? Então, quando a gente pega esse texto, que ele trabalha com o aparelho de linguagem, né? Talvez isso resuma, tudo isso que a gente está discutindo, resuma o ponto principal, ou seja, o que nesse livro, que é um livro de neurologia, né, já nos apontava o desenvolvimento da psicanálise propriamente dita, né? É que Freud ele entra no universo da linguagem e não simplesmente no universo das intensidades, das analogias, no universo do analógico, né, que permeou todas as neurociências até hoje. Até hoje, boa parte dos modelos neurocientíficos são baseados em analogias sem linguagem, sem código, sem entendimento dessas associações, sem entendimento das possibilidades de associações que formam, que tem alguma regra para se fazer, né? Por isso mesmo que formam uma sintaxe, e de uma sintaxe que a repetição, por reverberações constantes, fazem surgir o sujeito com sendo capaz de semântica, de dar sentido para aquela corrente de associações, né? Então, Freud está falando, na verdade, do quê? Freud está falando do desfile de significantes, né? Freud está falando disso. Freud está falando de significantes. Só que ele não fazia parte do arsenal teórico dele até porque ele ainda era muito apegado, de fato, ele estava tentando fazer isso pela via do quê? Pela via da neurologia, né? Mostrar o que existia dentro da neurologia, certo? Então, é um texto que, embora não fale de linguística, né, é um texto que abre as portas para uma série de paralelos com o que foi desenvolvido pela linguística desde então. Não sei se Paulo concorda comigo aí, né? Paulo, como bom lacaniano aí. Sim, eu concordo, mas eu estava me lembrando, eu acho que é no texto das afasias que Freud fala
de 3 tipos de afasia. Ele fala de uma afasia verbal, que diz respeito a isso que você chamou a atenção em relação à palavra como unidade linguística. Mas a palavra é uma unidade linguística composta por elementos. Elemento de visão, visual, de imagem, acústico e sinestésicos. Então, há uma composição aí nesses elementos para fazer essa unidade linguística que se chama a palavra. E essa afasia verbal, pelo que eu me lembro, é um distúrbio dentro dos próprios elementos da representação de palavra. Ou seja, aí algo como a imagem e o som não se adequam então há uma afasia verbal, um tipo de afasia. Um outro tipo de afasia que ele fala é a afasia que ele chama de afasia assimbólica. Afasia assimbólica, que era um tipo de afasia que se dava entre a representação da palavra e a representação do objeto. Algo aí na relação entre a representação da palavra e a representação do objeto era interrompido e também não se dava. Até aí tudo bem. Mas o terceiro tipo de afasia é mais complexo e eu sempre entendi muito pouco, né? Hoje tem uma forma tendenciosa de entender isso, que era o que ele chamava de afasia agnósica. A afasia... Inclusive, a agnosia foi Freud quem cunhou a palavra. A afasia agnósica, veja como é interessante, enquanto que as outras duas têm relação com a representação da palavra, a representação da palavra com a representação do objeto, na afasia agnósica vai ter algo em relação ao conceito e à coisa. Ou seja, não é possível que o conceito dê conta da coisa. As outras duas poderiam até ser relacionadas para Freud com as lesões. Mas a afasia agnósica não tinha necessariamente lesão, poderia não ter lesão. Senão, é algo aí que diz respeito ao conceito e à coisa, das Ding, né, a coisa em si, que não é possível você fazer essa leitura sem que você leve em conta um hiato que impede a junção harmônica dessas duas posições. Então, eu acho que aí, nessa dificuldade de encontrar, né, essa correlação, essa harmonia entre a coisa e o seu referente, é que surge a possibilidade de se pensar em algo além da neurologia. É interessante, Paulo, porque nesse texto, Freud, ele faz um salto entre o neurológico e o que vai chamar de psicológico, né? Bastante próximo de um modelo que hoje é desenvolvido, porque ele fala que o objeto ele tem diversas, vamos chamar assim, o objeto é formado de vários elementos, né? De várias representações, esses aspectos tácteis, visuais, sinestésicos, etc. Então, existiria uma associação inicial desses vários elementos para a formação da palavra, mas depois as palavras ganham autonomia no sentido da associação são dois momentos de associação. A formação do objeto, você tem os vários elementos do objeto que são associados para formar a representação palavra. Depois, o segundo movimento de associação, que é entre as palavras, que ele vai chamar de superassociação, ou supraassociação, né? Em que a gente percebe que uma coisa é a relação das palavras com os traços
fragmentados, né, que vão ser organizados na palavra da realidade. Então, é que é pela repetição daqueles traços com uma certa organização que vai fazer uma representação de palavras. Por exemplo, eu vejo várias vezes um copo. O copo tem diversos elementos, tem elementos visuais, tácteis, né, estésicos, e aquilo, pela repetição e a forma como aquilo é associado em vários momentos, eu começo a organizar, então, dentro do universo da linguagem, a palavra copo, e tem uma representação copo que vai se referir, de alguma forma, a algo da realidade externa, que não é a coisa, que é a associação de vários elementos, de vários traços, né? Mas ainda assim, nesse momento, eu ainda tenho alguma relação com a coisa. Seria o máximo de, vamos chamar assim, de denotação que nós teríamos com o mundo externo. Mas quando essa palavra já está composta por esses diversos elementos, por essas diversas associações, nós vamos ter um segundo ponto de associações que vai ser entre as palavras. E aí a gente ganha autonomia. Ou seja, aí a gente entra dentro do universo criativo da linguagem, né? Porque antes era um universo denotativo, de certa forma, porque nós estávamos dando conta se não do mundo, da coisa lá fora, mas de uma certa interferência da coisa, que por associação se revela um conceito, que é a palavra cola, né? Copo. Mas, depois desse primeiro momento de associações, em que o conceito se mantém, ele se torna, e Freud vai falar muito sobre isso, no sentido de que isso funciona bem para os substantivos, né? A gente dá nome às coisas. Mas todo outro universo não substantivo, né? O universo adjetivo, ou toda a sofisticação da língua, com seus pronomes, com os seus artigos, ele vai se dar não mais nessa relação entre a palavra e fragmentos de uma realidade externa que vão compor essa palavra, mas entre as palavras e outras palavras. Então, é o momento que nós damos o salto do mundo, vamos chamar assim, de uma certa relação com o mundo natural para um mundo que é um mundo de criação, um mundo de cultura. Não sei se vocês entenderam bem essa passagem, né? Que é o momento de fazer, então, as superassociações, ou supra-associações. Então, são dois momentos de associação. Associação em relação à percepção, e depois uma associação entre aquilo que foi composto por esse primeiro movimento, que é a palavra. Então, aí nós entramos no mundo das palavras. Essa é uma leitura interessante para mostrar como, nesse texto, nós temos o quê? Um texto que você pode fazer uma leitura linguística do texto, né? Apesar de não ter sido isso, a gente também não pode... eu sempre tenho medo daquela história, a gente fala assim, Freud já apontava para... Não, ele não apontava coisa nenhuma naquele momento, que talvez ele nem soubesse, né? Ele estava numa obra em andamento. Mas o fato é que, naquele momento, ele já faz ele cria esses estratos de associação, né? Então, uma associação mais natural com a percepção, formação de conceito, formação de palavra, e depois a associação das palavras, que vão fazer, então, que nos fazem, então, entrar no mundo quê? No mundo dos significantes, né? Do fluir, do deslizar dos significantes. Você entendeu entendeu essa passagem? Nirvana. Dá para ouvir? Boa tarde a todos. Estou dando Olha só. na sua área, Nirvana. Então, isso aí, eu gosto desse texto de Freud. E assim, quando na aula você fala sobre a questão da arbitrariedade dos signos, né, nós temos duas questões aí, né? Primeiramente, a arbitrariedade nesse sentido que Freud está colocando em relação ao referente, né, aquilo que está no mundo, né, que é diferente, justamente aí chega ao que você acabou de falar, da arbitrariedade do signo para Saussure, né? Saussure, em Natureza do Signo Linguístico, ele vai dizer que o signo linguístico une não uma coisa a uma palavra,
mas um conceito a uma imagem acústica. Então, a imagem acústica não é o som em si, mas a impressão que se tem desse som. Tá? Então, há uma outra arbitrariedade, que é intrassigno, né, que estaria para uma significação, o estabelecimento da significação, que é o elo que une o significante ao significado é arbitrário. Então, são dois tipos de arbitrariedade. Que Freud estaria pensando nessa questão da representação de objeto, representação palavra, quando chega na questão da representação de objeto, isso é extrasigno, isso estaria para o referente. Tá? Enquanto que Saussure, ele exclui, como Gisele falou na discussão passada, ele vai excluir o referente, ele vai excluir a história. Por quê? Porque ele está vindo dentro de um pensamento histórico comparativista, né? Ele surge dentro do pensamento dos neogramáticos. Então, assim, ele está tentando afastar dentro desse recorte que ele faz, né, do recorte epistemológico que ele faz, para dizer que a língua, certo? E aí não é a linguagem, mas a língua tem uma ordem própria. E aí ele vai, dentro dessas questões de significação, ele vai ponderar, ele vai falar, olha, não me interessa a linguagem estudada por vários domínios, eu quero fazer esse recorte aqui, é isso, né? Então, ele vai retirar o sujeito, que aí, para ele ali seria o indivíduo falante, não seria o sujeito dentro da linguística. Nós temos a análise de discurso, né, que vai trabalhar no entremeio, né, da psicanálise, da linguística e do marxismo filosófico, né, pensando assim, a leitura de Marx por Althusser, a releitura de Freud por Péchet, né, por Freud, quem faz a releitura de Freud? No caso é Lacan, e a releitura de Saussure por Péchet. Então, a gente tem uma disciplina que nasce nesse entremeio, e aí sim nós vamos ter um sujeito que é interpelado pela ideologia, o sujeito que é clivado, o sujeito consciente do inconsciente, dentro dessa situação. Mas para Saussure, não. O interesse é um outro. Né? E essa arbitrariedade do signo estará para o que você abordou, e o que Paulo falou também, de certa forma, desses dois tipos de afasia, né? A afasia da primeira ordem e a afasia de segunda ordem, né? Que estariam justamente, a afasia da primeira ordem seria relacionada a esse verbal, né? Há uma perturbação no verbal, né? A afasia de segunda ordem já seria a simbólica, estaria sim, como o Paulo colocou aí, né, e o que Freud apresenta, que é nessa relação, né, entre o que há de palavra, de representação de palavra, com o que há de representação de objeto. E por fim, a de terceira ordem, que seria a agnosia, né, da ordem da agnosia. E aí, sim, estaria para uma relação, uma quebra nesse estabelecimento de uma arbitrariedade, né, dessa arbitrariedade com a coisa. Mas Saussure não está falando da coisa, né, ele está falando da significação, que é intrassigno. E aí, quando a gente retoma aquela questão do valor linguístico, que aí nós temos a relação de um signo com um outro signo, né, que vai estabelecer as narrativas que temos, aí já entra também, né, no que é de palavra, mas não palavra enquanto substantivo somente, né? Porque vamos pensar nomes, né? Nomes. Adjetivo é nome tal qual substantivo. Verbo nós temos uma parte que é do léxico, que é um campo aberto, né? Tanto é que nós temos formações verbais alogenéticas, mas que quando entram na nossa língua recebem categoria sintática, né? Que vai estabelecer uma morfossintaxe verbal, né? Que é modo tempo, número pessoa, tá? Que são
não são, os verbos, eles não são substantivos, não são adjetivos, certo? Aí nós já teríamos uma outra formação e, como você falou, né, esse estabelecimento dessas relações com, por exemplo, no lugar do nome, seja ele o nome exercendo a função de sujeito, ocupando o lugar, uma categoria de objeto. Tá? Então, na questão das narrativas, nós teremos isso. E aí já não temos esse elo com o que é da natureza, o que é da coisa em si. Não sei se eu ajudei ou compliquei mais, mas, enfim, seria isso. Da leitura que eu fiz do texto, das aulas observadas e do que eu venho trabalhando. Você vê que, ou seja, na verdade, existe arbitrariedade em Freud, no texto freudiano, existe essa visão vertical e horizontal da arbitrariedade, né? Ou seja, existe uma arbitrariedade entre os diversos elementos que vão compor a representação palavra. Essa arbitrariedade entre, a gente poderia traduzir entre significante e significado, né? E uma outra arbitrariedade que está relacionada entre os diversos significantes, que é quando você começa a ter associação entre palavras, né? nesse universo de palavras. Ou seja, você poderia fazer uma leitura saussuriana, digamos assim, do de Freud. Agora, lembrando o seguinte, né? E outra coisa também que Paulo chamou a atenção na discussão nossa anterior, é que, embora a linguística saussuriana de Saussure tenha sido muito importante nessa primeira clínica, no primeiro desenvolvimento da psicanálise, por exemplo, a psicanálise de Lacan, ela não é um elemento como seria, vamos imaginar, como é a fisiologia para a medicina, né? Então, a linguística não é um elemento, uma ciência de base para a psicanálise, porque, embora em vários aspectos se confunda e tenha importância a linguística para a psicanálise lacaniana, sobretudo, no desenvolvimento dela, mas Lacan dizia que ele fazia uma linguisteria, né? Ele subverte vários aspectos da linguística de Ferdinand de Saussure para fazer uma coisa que é diferente. Ou seja, a linguística não é a base da psicanálise de Lacan. Ela foi um elemento em que Lacan entrou em interlocução, entrou fez parte, digamos assim, dos elementos com que ele trabalhou, mas ele transformou em outra coisa também, que não é exatamente não é uma adaptação perfeita da linguística à psicanálise. Mas certamente que você tem, como sempre, suas abordagens são sempre bastante precisas, interessantes, certamente que isso tem consequências tanto para Freud quanto para Lacan, na leitura, ou melhor dizendo, na leitura que hoje nós podemos fazer. Para a leitura, né? Paulo, algo aí? Um amigo meu, psicanalista mais velho da Argentina, dizia o seguinte: a gente fica o dia inteiro calado. Quando acha uma oportunidadezinha para falar, não para mais de falar. Então, ele dizia que ele trabalhava sozinho na Argentina, e um dia, quase no final do dia de trabalho, que ele já estava muito silencioso, o carteiro chegou para entregar uma correspondência e ele pegou o carteiro, botou sentado para conversar com o carteiro. Então, se você me provoca a falar, Eduardo, eu vou falar. Ou está provocado. Eu acho que sim, eu acho que você tem razão. A professora Nirvana traz contribuições muito boas
mas dá para perceber muito bem, como ela muito bem disse, é um recorte. São recortes diferentes. Não é como o médico, por exemplo. O médico, o cirurgião, que vai fazer uma cirurgia de apendicite, ele tem um campo de trabalho no abdômen. Isso não significa que ele não sabe que o paciente tem coração, pulmão, esôfago, fígado. Não, o recorte dele é um campo muito específico de atuação. E eu acho que a psicanálise tem um recorte próprio. A linguística, as linguísticas, que não é uma linguística, eu acho, não tem várias correntes linguísticas, têm seus recortes próprios. O que eu acho que encantou Lacan em relação à linguística saussuriana foi a possibilidade da eficácia simbólica, que é desenvolvida por Claude Lévi-Strauss. Ou seja, quando Claude Lévi-Strauss, na antropologia estrutural, descreve como ele pensa a questão das relações de parentesco, como ele descreve a questão da eficácia simbólica, dá o exemplo do xamã, em que, enfim, um bebê que está de cabeça para cima, que na hora de um parto não iria ser um parto muito fácil, e com fumegações, cânticos, etc., faz com que o bebê gire dentro da barriga, dentro do útero da mãe, e fique em posição de ter um parto natural. Quando ele traz uma série de informações a respeito de como o símbolo é importante e tem efeito sobre o sujeito, eu acho que isso encanta Lacan. Mas a gente não pode confundir, porque Lacan diz o seguinte: o inconsciente é estruturado como uma linguagem. E a ênfase que a gente tem que dar não é na linguagem, é no como. Não é uma linguagem como a linguagem da linguística. O inconsciente é estruturado como uma linguagem. A ênfase não é na linguagem, mas no como. E exatamente isso, eu acho, para mim, pelo menos, uma prova disso, é a inversão que ele faz do signo linguístico de Saussure. Onde, no signo linguístico de Saussure, o significado tem uma predominância ou está em cima da barra em relação à imagem acústica. E Lacan vai inverter isso e vai colocar o significante em cima e o significado embaixo, e vai espessar a barra como se estivesse dizendo aqui tem um recalque, aqui tem algo que não se dá com muita facilidade, não de trocas em relação ao signo linguístico, não das trocas entre a imagem acústica e o conceito. Então, isso muito em função da leitura que ele tem de Freud. Você pega a Freud, interpretação de sonhos, você vai ver, por exemplo, sonhos onde são relatados frases, ou melhor, sílabas. Então, alguém sonha com um lugar que começa com pele, e aí depois de pele ele vai, vem um farmacêutico que oferece a ele uma pele que é de zinco, e parte das palavras, os significantes aí no sentido lacaniano, ganham uma supremacia em relação aos significados. É um pouco a questão da degradação da imagem, da degradação do significado, ou seja, de não tomar as coisas como elas aparentam, e sim criar possibilidades associativas em relação àquilo que está sendo apresentado. Então, eu acho que essa dimensão, essa separação, até eu acho saudável que se pense sem que haja nenhuma hegemonia, nem nenhuma superioridade de um conhecimento sobre o outro, mas são recortes que devem ser mantidos nos seus locais, nos seus lugares próprios, sob pena de a gente confundir coisas. Senão a gente vai fazer leituras usando as mesmas palavras que existem nas duas disciplinas, mas que têm significados e sentidos completamente afastados e diferentes. Então, é apenas um cuidado, eu acho, que devemos tomar, né, em relação a essa
a apropriação que Lacan faz, aliás, ele faz apropriação de muitas coisas, depois vai se apropriar da topologia, não, vai se apropriar da matemática, da lógica, não? Vai fazer uma série de apropriações conceituais e ele vai desenvolver não as disciplinas, mas o que ele pensa da psicanálise usando alguns conceitos das disciplinas. Não sei se deu para entender mais ou menos a posição. Eu acho que é saudável que se mantenha. Por isso eles dizem, nós não trabalhamos com a linguística, não somos linguistas, nós trabalhamos com a linguisteria, ou seja, a linguagem da histérica, da história e da histérica. Né? Aquela linguagem que deixava os médicos, na época de Charcot, desconcertados. Ou seja, diante de uma paralisia que não era possível ser explicada pelas lesões do sistema nervoso, periférico ou central, existiam paralisias que eram paralisias muito específicas, diferente de qualquer lesão periférica ou central, e que o sujeito paralisava um braço porque tinha algo da ordem simbólica em relação àquele braço que não poderia ser movimentado em função de um conflito psíquico. Então, eu acho que a linguisteria é a linguagem do corpo, da histérica, é a linguagem da psicanálise, não a linguagem da linguística, embora usemos, às vezes, os mesmos termos, né? Significante, significado, referente, sujeito, signo linguístico. Então, fazemos uma espécie de babel de conceitos que são, cada um ganha especificidade própria dentro do campo singular que cada um desenvolve. Exato, Paulo, mas assim, essa aproximação, a partir de Lévi-Strauss, mas essa aproximação de Lacan com Ferdinand de Saussure, foi, de fato, de grande importância, tanto para o desenvolvimento da psicanálise, como também para marcar uma diferença. Quando Lacan faz esse retorno a Freud, né, a linguística, de certa forma, fez parte de um arsenal para dar uma nova dimensão a uma leitura simbólica de Freud, num momento em que a psicanálise se afastava, na verdade, mais do que se afastar de Freud, se afastava da linguagem, né? Que era uma psicanálise que se desenvolvia sob forma adaptativa, aquilo que a gente denomina de psicologia do ego, e que, para recuperar, para se reapropriar daquilo que nós estamos vendo, inclusive, nessas nossas discussões aqui, que é a grandeza de Freud, que é de ter ido capturar e pescar, recuperar aquilo que nós não nos dávamos conta, que boa parte do que nós somos como sujeitos se encontra, na verdade, na linguagem, né? Nessa nossa relação com a linguagem, essa relação tão cheia de equívocos e de maus entendidos, mas que o trabalho de Lévi-Strauss, por uma parte, e de Ferdinand de Saussure, de outra, foram fundamentais. De certa forma, eles deram o arsenal teórico, o arsenal intelectual, para que Lacan, naquele momento, desse esse salto e pudesse desenvolver uma psicanálise que é, ao mesmo tempo, diferente, é, ao mesmo tempo, inovadora, mas que recupera aquele Freud que talvez tenha sido o Freud mais original, mais interessante, que nós estamos vendo, que já se encontrava presente em textos que há bem pouco tempo nós imaginávamos que não eram textos psicanalíticos. Quer dizer, não são, mas que não havia nada de psicanálise naqueles textos. Isso nós estamos vendo que não é verdade, né? Muito do que foi desenvolvido depois, já como psicanálise propriamente dita, já se encontrava nesses textos mais originais. Isso que eu chamei de proto, não pré, mas proto-psicanalíticos. Mais alguém? Bom, gente, então, muito obrigado a todos, foi bacana demais, como sempre, muito, muito legal estar aqui passando essas 2 horas aqui do sábado, discutindo esses temas que me parecem bastante... que nos animam bastante, né? Senão nós não estaríamos aqui.
E na próxima semana, então, nós vamos começar a trabalhar, eu não sei se com uma ou com 2 aulas, né? Eu vou ver, na medida que eu conseguir sintetizar, será uma aula, se não, nós faremos em 2 aulas nas quartas-feiras subsequentes, na quarta-feira subsequente, sobre a psicologia, projeto para uma psicologia científica, ok? Seria interessante se todo mundo começasse, mesmo que não termine completamente o texto, ou que ache o texto um pouco difícil ou árido em alguns momentos, seria interessante fazer uma leitura, né, inicial, pelo menos começar a ler o texto, isso vai nos ajudar, ok? E aí eu agradeço a todos vocês e no próximo sábado estaremos aqui de novo para essa nossa discussão. Obrigado, Paulo, que você está sendo aí um coordenador, aqui, um co-coordenador comigo aqui da discussão. Pela sua participação muito boa. Juca já saiu aí, mas bacana demais. Todo mundo já dá fala, Elson, Samuel, Solange, Gisele, todo mundo aí, não vou falar todo mundo não, já não são muitos, mas assim, Angélica, Maria do Carmo, Tamires, Ana Paula, vou falar todo mundo, Márcia, Mirtz, 86490550, que não tem o nome, Galaxy J2 Prime, mas assim, muito obrigado a todos vocês, viu? Nos veremos então na próxima quarta-feira, depois no sábado. E Manuel Lescano, aí Manuel, bem-vindo ao grupo aí. Um abração para vocês todos, boa noite. Obrigado, Boa Eduardo. noite, muito obrigada. Boa noite, até mais. Obrigada. Obrigado a todos. E Solange, eu não falei de Solange, hein? Um beijão, Solange.